Rapaziada, é difícil, né? Segunda-feira, mais uma semana iniciando e vim aqui ter que colocar a cara depois de tudo que aconteceu ontem. Mas, infelizmente, a vida é assim. A gente tem duas opções. Ou a gente fica cabisbaixo e se abate, senta e chora, ou a gente tenta dar uma sacudida na poeira, levantar a cabeça e tentar dar a volta por cima. Eu não tenho como abandonar o Vasco, não consigo, é um amor que... Tem um ditado que diz, né? Eu não escolhi, fui escolhido, então não adianta. Bate forte demais, eu não tenho como abandonar meu clube. E bom, vou continuar aqui com a missão de informar vocês. Tiveram algumas situações importantes que ocorreram ontem, então vou informar vocês. Segundo o companheiro Lucas Pedrosa, já tem uma reunião marcada para hoje em São Januário entre Jorge Salgado e os seus pares para saber quais medidas serão tomadas daqui para frente. O Vasco ainda tenta cancelar aquela partida entre Vasco e Internacional, né, que o Inter venceu por 2-0, teve aquela polêmica toda do VAR, e aí a partida contra o Goiás ganha uma certa importância. O próprio Goiás já está rebaixado. Em caso de vitória do Vasco contra o Goiás, e caso o Vasco consiga anular essa partida contra o Inter, numa eventual remarcação, o Vasco ganhando, dependendo dos resultados da próxima quinta-feira, há uma possibilidade sim do Vasco ainda escapar da zona de rebaixamento e se manter na Série A. Mas vai depender muito da vitória contra o Goiás e do Vasco conseguir reverter essa situação no STJD. Eu, particularmente, acho muito difícil, acho muito pouco provável, mas enfim, a gente não sabe o que vai acontecer. Inclusive, queria já te ouvir, você é a favor do Vasco pleitear esse direito, correr atrás e tentar ganhar essa partida e correr o risco aí de ficar ouvindo piadinha eternamente a situação de tapetão e etc. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. De tanta desgraça e catástrofe que teve ontem, pelo menos uma situação bacana. O nosso time sub-20 foi jogar a final ali da Super Copa do Brasil, né, que é o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. O Vasco é atual campeão da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro atual campeão brasileiro, fizeram a final. O Vasco empatou em 2-2, gols de Vinícius e MT no tempo normal, mas nas penalidades máximas o Vasco acabou se sagrando campeão da Supercopa do Brasil. Nessa temporada o Vasco ganhou Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e o campeonato estadual também. Os meninos estão de parabéns, desejar aqui boa sorte para todos eles. Inclusive o Vasco garantiu vaga na Libertadores da categoria. Vou deixar para vocês agora aí os gols da molecada. Bom, agora que vocês acabaram de ver aí o primeiro gol do Vinícius e depois o gol do MT, eu tenho algumas outras informações muito importantes para trazer. Ontem na coletiva o Vanderlei abordou alguns temas importantes. Mas antes de eu trazer as falas aqui do Vanderlei, se liga, você que acompanha o canal Futebolaço, você gosta de notícia e informação, não é bem verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, o OneFootball. Cara, eles são espetaculares. Você pode ver de graça, preste atenção, o campeonato alemão e o campeonato francês, totalmente de graça, na palma da sua mão, baixando o OneFootball. Você que é fã do Paris Saint-Germain, do Neymar, do Mbappé, ou do Bayern de Munique, atual campeão do mundo, você vai poder ver os jogos na palma da sua mão. Inclusive o Paulinho, que é nossa cria, joga no Bayer Leverkusen, você vai poder ver os jogos dele também. E além disso, você pode ver na palma da sua mão notícias do futebol brasileiro e do futebol também internacional. E o mais bacana, você pode personalizar o aplicativo escolhendo o seu clube do coração. E aí toda vez que tiver uma notícia do seu clube, a OneFootball bota uma notificação na tela do seu celular. Venha para o OneFootball. O OneFootball é parceira do canal Futebolaço e o link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Cara, depois que você baixar o OneFootball, não vive mais sem não. E vamos seguir o nosso giro de notícias aqui, trazendo o Vanderlei Luxemburgo. Ele abordou alguns temas muito importantes nesse trecho que eu vou trazer para vocês. Disse que quer ficar, não está nem um pouco preocupado em jogar uma segunda divisão.
tá partindo dele um pedido de continuidade, que ele gostaria de retribuir o carinho que o torcedor tem por ele, e ele não tem problema algum de jogar uma segunda divisão. Reclamou ainda muito da arbitragem do jogo do Inter, disse sim que o Vasco está correndo atrás e vai tentar anular o jogo. Então confere aí o Vanderlei Luxemburgo abordando esses temas, além dele ter comentado também o porquê, na opinião dele, que o Vasco acabou sendo rebaixado. Eu não posso enganar o torcedor. Se eu falar que eu estou querendo ganhar do Goiás, para depois fazer 12 gols, eu vou estar enganando o torcedor. Mas eu posso falar para o torcedor que o jogo do Vasco está sob júdice. Isso é muito importante, porque houve uma atuação da arbitragem muito grave, gravíssima. Nós jogamos com um erro grande da arbitragem, sem o VAR ter a condição de colocar linha de impedimento. Tanto é que o Superior Tribunal de Justiça Esportiva deu um parecer favorável a mostrar toda a gravação desde antes do jogo até agora. Então, acho que esse jogo sob júdice é importante. Então, nós temos que ganhar, porque o Vasco tem que jogar sempre para ganhar. Mas eu quero dizer que esse jogo que ficou aí para ser decidido depois, ele é fundamental, ele é importante para a moralização desse Campeonato Brasileiro, porque eu acho que isso manchou muito, aquele jogo contra o Internacional, manchou muito o Campeonato Brasileiro. O juiz e o VAR, e o pessoal que estava tratando aquela partida, cometeram erros gravíssimos, e o pior deles foi aos 9 minutos. Ele não consultar, não teve consulta, não teve nada, e o juiz chamou responsabilidade por impedimento. Quer dizer, complicado. Já no jogo contra o Curitiba, o próprio árbitro que estava, que é o Flávio, ele expulsou o Henrique no primeiro tempo, onde não houve a cotovelada, só ele viu a cotovelada. Aí no VAR vê em câmera em slow motion, você vai ver cotovelada de tudo quanto é lado. Então, não estou tirando aqui a responsabilidade minha ou das pessoas que trabalharam no Vasco sobre a queda do Vasco, mas são coisas importantes que nós temos que falar. Eu estou dizendo que do árbitro que apitou 2 jogos em que nós tivemos prejuízo, e esse contra o Internacional, então, foi uma coisa impressionante. Tirar a TV do Vasco da posição que poderia mostrar o empreendimento antes do jogo. Isso demonstra o seguinte, que eles estavam despreparados para poder marcar o impedimento, a linha de impedimento. Mandar tirar se a TV do Vasco sempre ficou ali. Isso coloca em dúvida alguma situação, desse pedido deles. E segundo, que o lance foi um lance em que fez a diferença. Você sair atrás de um jogo contra um grande adversário é muito difícil, E ali foi complicado. Eu vim para o Vasco para 12 jogos. O pessoal, tu vai colocar a tua carreira em risco? E colocar minha carreira em risco? Minha história da carreira já está pronta. Eu não tenho essa preocupação de, em 12 jogos, se o Vasco caiu agora, maculou minha carreira. Não, muito pelo contrário. Eu estou à disposição do Vasco, nesses 2 jogos, estou à disposição do Vasco para uma reconstrução do Vasco da Gama, que isso aqui precisa ser falado. Eu estou à disposição. Se o Vasco entender que eu posso participar dessa reconstrução, eu estou pronto para isso. Acho que o Vasco precisa realmente passar por uma reconstrução, porque nos últimos 3 anos, o Vasco vem beirando a zona de rebaixamento. Uma hora, por erros que acontecem no futebol, você não conseguiu, o emocional já está totalmente prejudicado pelo passado, aí você vem para o presente, você não consegue levantar, Então, acho que se o Vasco entender que eu devo continuar, eu não tenho nenhum problema de trabalhar na segunda divisão. A minha proposta de vir ao Vasco da Gama faltando 2 jogos era para não deixar o Vasco cair. Não conseguimos, perdemos jogos importantes, pontos importantes em casa. O jogo contra o Fortaleza foi um jogo horrível. Nesses 2 últimos jogos nós jogamos já diferente. Mas já estava faltando muito poucos jogos, 3 jogos contra o Inter e contra o Corinthians hoje. Então acho que nós caímos, não hoje, foi num processo que vem se crescente do Vasco da Gama. Ele vem de muito tempo atrás, E acabou que esse ano não teve como fazer, não teve como recuperar isso aí. Mas eu estou à disposição, não vejo nenhum problema. Minha vida que segue, profissional, entendendo a ira do torcedor, porque o Vasco caiu. Eu sei que nós vamos ser massacrados com críticas, mas eu estou
à disposição do Vasco da Gama para uma reconstrução, com certeza, absoluta, propenso a ajudar o Vasco da Gama nessa reconstrução que precisa ser. O Vasco da Gama, para poder pensar em alguma coisa para frente, precisa que faça uma reconstrução no geral. Bom, rapaziada, vou encerrando a minha participação por aqui. Contem comigo, vou continuar aqui informando vocês, a gente trocando uma ideia, falando do nosso tão amado clube que passa uma situação tão delicada. É isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E mais tarde o Dieguinho volta. Valeu!